Olá, sou o Dr. Michel Castilho, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica e no tratamento com balão intragástrico. Estamos aqui para mais um videocast. Sejam bem-vindos, espero que aproveitem bastante. E hoje estamos aqui com a doutora Aline e com o Dr. Danilo Talarico. São meus amigos, irmãos, têm uma clínica de dermatologia, são dermatologistas, fazem um trabalho fantástico que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje. Sejam bem-vindos, obrigado pela oportunidade de ter vocês aqui para bater um papo com a gente e trazer tudo que vocês fazem de bacana aí para o nosso público. Obrigado por terem vindo. Obrigado, imagina, é um prazer estar por aqui, uma satisfação falar com todos vocês. E vamos lá, vamos conversar e tirar as grandes dúvidas do nosso grande público aí. Linha, obrigado por ter vindo. Obrigada eu pelo convite, é um prazer e é sempre muito bom falar daquilo que a gente gosta de fazer, faz todos os dias e agora nichando um público tão importante que a gente consegue trazer, sim, excelentes resultados para esses pacientes. Vai ser muito bacana a gente poder trocar. A gente vai bater um papo assuntos aqui que a gente tem um público que converge muito, né? Sim. E a gente vai trocar muito paciente aí nesses anos aí. E me fala uma coisa, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, da história da clínica de vocês. Como é que foi esse negócio aí de vocês? Vocês já tinham ideia de começar a trabalhar juntos? Isso já era da cabeça de vocês? Quando vocês fizeram faculdade, vocês pensavam em trabalhar juntos, não? Deixa ela contar que ela é mais velha, ela começa. Ah, tudo mentira, viu? Ele com os cabelos brancos, vocês vão ver. A gente vai chegar nessa parte dos cabelos brancos. Então, é o seguinte, o Danilo é mais velho que eu, ele entrou na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, nós fizemos a mesma faculdade, inclusive, que o Dr. Michel. E a gente, quando o Danilo terminou, eu terminei, decidi fazer dermato, a gente falou, então vamos trabalhar junto? Eu acho que é uma coisa que eu também gosto de fazer. E aí a gente decidiu partir para dermato e encarar isso daí. Campinas, inclusive, que não eram os nossos planos. Isso aí. Como é que foi Campinas nessa jornada aí? Foi a vida, né? Foi empurrando, né? A gente tinha planos de ir para alguma outra cidade, mais no interior do Brasil, não no interior de São Paulo, mas a região de Rio Verde, Mato Grosso. A gente chegou a sapear algumas cidades por lá, mas aí aconteceu uma gravidez, né? Uma gravidez aí no meio do caminho. Uma mulher casada engravidou sem querer, eu não entendo como isso pode acontecer, mas engravidou sem querer. Puta golpe da barriga no meu cunhado, coitado, mas tudo certo. E aí a gente teve que adiar esses planos, a gente estava no meio das especializações, e aí eu acabei me enrolando no outro negócio de casa de repouso, e aí entrei pro negócio, e aí ela estava gestante, teve o nosso querido Arthurzinho, e aí começamos a mudar a visão. E aí eu já estava em São Paulo, né, fazendo especialização, e quando a gente vai para São Paulo a visão muda, né? É um outro mercado, é um outro público, é um outro jeito de fazer negócio, de atender, um volume, sabe? Brutal. E o nosso receio era assim, né? Campinas é uma cidade muito grande, com muitos dermatos. Nós não somos daqui. Então, a gente não tinha, assim, um público ainda. Então, a gente era gente por nós mesmos. E o nosso medo era se daria certo. E aí, enquanto foi nesse negócio de especialização, eu tive meu filho, voltei a trabalhar, eu tinha outros empregos, o Dan tinha outros empregos. E aí, a gente foi indo. E quando a gente viu, tava dando certo. E aí a gente falou, poxa, acho que dá para ficar por aqui. Eu entendo completamente. A gente é contemporâneo de época de faculdade, tá? E eu conversei muito com o Danilo, a gente morava no mesmo prédio na época de faculdade e na época de especialização. E a gente trocava ideia de vez em quando a gente se trombava lá e ele tinha os mesmos medos que eu, porque eu também não sou de Campinas e fui adotado pela cidade, enfrentei os mesmos medos que vocês aí, pensava ir para o interior do país, para o interior de Mato Grosso, a ideia era mesmo procurando um mercado, já que a gente veio de um grande centro onde a gente aprendeu muita tecnologia, né? Sim. Mas a gente vê que a cidade é uma cidade muito acolhedora, que tem bastante campo de trabalho, né? E quem desempenha bem tem o seu espaço no mercado, né? Eu falo para os meninos, para os alunos que estão começando agora, não tenha medo de concorrência. Quanto mais concorrência você tiver, mais vai ser falado sobre o que você executa, sua especialidade, seus procedimentos, e a população vai vir atrás mais facilmente de você. E faça o seu bem feito. Exatamente, e você tem espaço, todo mundo tem espaço, fica tranquilo. E foi por isso que a gente resolveu ficar por aqui. A vida levou real, assim, não eram os nossos planos. Não eram planos. Eu cheguei a ficar 6 meses em Guaíra, trabalhando na região como plantonista, e aí voltei para um churrasco de turma e falei, não, quero estudar, quero evoluir, vai ser aqui. Cancelei as escalas e voltei para casa, vim para cá. Aí viu que voltou a fazer casa, Campinas, né? Campinas virou casa agora.
Eu tenho um carinho muito grande por eles, porque eu acompanhei toda a formação deles, eles acompanharam também a minha, né? A gente teve esse período de convivência legal aí, e a gente fica feliz aí do sucesso que eles estão tendo aí na vida profissional e pessoal. Gente, conta pra mim, assim, quem que mais procura vocês? O que tem mais de demanda na área de vocês? O que o pessoal mais chega lá? Vou deixar o Dan falar, porque nós temos um público parecido, porém é um pouco diferente, né? Então, vou deixar ele falar, depois eu falo do meu. Vai lá. O que mais vem na clínica hoje, 50%, é procura por problemas capilares. Tanto queda como calvície. E os outros 50% é a parte estética, né? Tratamentos faciais e corporais. Então, hoje a gente costuma dividir, né, os atendimentos na clínica em facial, corporal e capilar. Então, 50% capilar, 25% facial, 25% corporal. E dentro do capilar, o maior problema é a alopecia androgenética, né? Que é a calvície, o tradicional calvície, que é o que mais impacta os pacientes, que chama mais atenção. Pela prevalência na população, é muito grande, 90% dos homens vai ter um grau de calvície até os 60 anos de idade, e 50% das mulheres também. E aí, esse público do cabelo, 50% é homem, 50% é mulher. Apesar da prevalência masculina ser maior, as mulheres se cuidam mais, né? Então, a calvície, eu acho legal, que é o não sabia disso aí, não. Eu achava que minha ignorância da área, né? Porque a gente dentro da medicina, as áreas são muito, né? É muito grande, né? Distantes aí. E eu achava que o cuidado com pele em geral, a parte estética de pele, era na minha cabeça, né? No meu imaginário. Que era a procura maior, disparado. Mas legal, interessante saber. E no teu público, Aline? Eu tenho um público mais feminino, atendo bastante homem também, mas eu acho que eu atendo um pouquinho mais de mulher. E o meu público de cabelo é um público mais feminino. Eu acho que mesmo por uma identificação, né? E o paciente se sentir mais à vontade, às vezes por algum motivo. E faço bastante cabelo e faço bastante estética. E normalmente o paciente que vem por uma coisa ou por outra acaba ficando com a gente pelos dois motivos, né? Então o paciente que trata calvície acaba tratando estética e vice-versa. E muita gente agora, eu acho que tá mais na onda de se falar mais sobre a calvície feminina, que antigamente as pessoas não tinham esse diagnóstico. Não. E hoje muitas mulheres têm essa consciência mais assim de tipo, olha, tá ficando ralo, é normal? E aí elas começam a procurar mais ajuda nesse sentido, entende? Então, assim, eu atendo um público mais feminino, mas também atendo homens jovens com calvície. Então, assim, o público é bem diversificado e tem também os pacientes pós-bariátricos. E você é uma sacanagem, né? Com esse cabelão bonito seu aí, né? Cheio. É uma propaganda, marketing, né? Não tem como procurar. Falei, não, eu vou ali que ele é certeza que pelo menos se eu ficar parecido com ela, tá bom, né? Tá bom, tá excelente, né? E como é que vocês veem essa transformação das pessoas, assim? Porque eu vou contar um pouquinho do que eu passo, eu acho que vocês devem sentir mais do que eu. No começo da minha carreira, eu trabalhei um pouquinho mais com oncologia. Hoje faço um pouquinho de oncologia, né? Mas o meu público maior é de cirurgia bariátrica, é o que me dedico mais hoje. E eu vejo assim, que quando a gente trabalha com isso, lógico, tem a resultado de busca de saúde e tudo mais, mas a gente tem um ganho estético, isso é inegável, né? E é muito gostoso comemorar isso com algumas conquistas. Uma paciente que não conseguia cruzar a perna e hoje cruza a perna, sim, pode usar um salto alto, um homem que consegue desempenhar uma atividade física que não conseguia. E é uma comemoração muito gostosa da gente fazer parte disso, né? Hoje eu te mostrei um resultado de uma paciente que postou hoje no Instagram, o resultado dela do antes e depois, feliz da vida, fazendo academia, com um baita resultado físico, assim, e a paciente super feliz, né, super grata, e a gente curte isso aí junto, né, e como é que é isso pra vocês? Como é que vocês veem essa transformação, como as pessoas se sentem, às vezes chegam com algumas dores, como é que é isso? Conta um pouquinho dessa vivência que vocês têm. Vem da veia médica isso, né, aquela transformação do paciente. Então, a gente faz muito estética preventiva, tratamentos preventivos. Então, a gente não tem aquele problema já identificado, sei lá, um câncer de pele que eu vou remover, não é tanto a isso. É mais a educação para prevenir, para não ter esse câncer no futuro. Mas os casos que a gente transforma real, é gratificante, o paciente se emociona de relatar, de te contar, de agradecer. Durante a consulta, nas redes sociais, eles sempre estão postando alguma coisinha. Então, no meu caso, o que mais impacta são as mulheres que tratam a calvície. Então, são mulheres que, tipo assim, já usaram todos os artifícios que você pode imaginar para camuflar aquele couro cabeludo branco aparecendo, aquele cabelo rarefeito, já usou aplique, já usou alongamento, trança, tudo que você imaginar, elas tentam
E aí, a libertação delas desses artefatos e deixar o cabelo natural crescendo e cuidando e continuando fazendo as suas químicas, seus alisamentos. A mulherada adora isso, tem que cuidar desse instinto estético feminino delas. E são as que mais emocionam ao contar a transformação que aconteceu na vida. Tipo, ó, deixei de usar lance, deixei de usar aplique, deixei de usar o pozinho camuflador de couro cabeludo. É muito bacana. Eu tava contando ontem, uma paciente que tatuou o couro cabeludo pra disfarçar a calvície. Aquelas micropigmentação. Isso. E ela veio assim, eu quero fazer transplante. E eu falei, calma, vamos tratar, a gente tem como tratar antes, a gente vai precisar tratar de toda forma, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. Deixa eu cortar um pouquinho, mas só pra pegar um gancho, né? Eu falo muito isso em vários podcasts. O ser humano, ele tem aquela questão da busca da bala de prata, né? Sim. Ele quer chegar lá, você vai dar um remedinho quero. baixo. Todo mundo, a gente quer. É fácil, mas né? que a gente tá um pouquinho, a gente pela vida calejou um pouquinho, a gente sabe que, infelizmente, não existe a bala de prata. Exatamente. Mas tem tratamento, né? E se a gente fizer o caminho correto, né? Porque às vezes você fala, eu quero lá, eu pago o implante, o transplante. E nunca mais pensa em cabelo. Nunca Essa mais é a ideia. vai ser dor de cabeça. Infelizmente, não é assim. Não. Mas a gente tem um outro caminho que resolve, às vezes, menos invasivo, né? Não, e ela começou a tratar e ela veio toda feliz. Eu falei, nossa, como já tá melhor? A gente ainda tá no meio do tratamento. Ela, nossa, doutora, eu tô muito feliz. E, assim, cabelo é importante pra homem, mas pra mulher não tem como dimensionar, né? Sim. Então, é muito gostoso ver isso. E também nos pacientes de estética, né? Que quando você resolve eu, Aline, trabalho muito nessa ideia de que a gente não transforma uma pessoa, né? A gente melhora coisas e mantém a pessoa ela mesma, porque senão a gente, né, desfigura. Devolve algumas coisas que o mundo foi tirando dela. A ideia é essa. O tempo. Mas é muito gostoso quando você consegue, com pequenas intervenções, corrigir aquilo que tanto incomodava o paciente. Pode ser uma pinta, pode ser um bigode chinês, pode ser um monte de coisa, mas a gente consegue trazer isso com uma sutileza, numa coisa leve. E é sempre gostoso, assim, a gente com os pacientes, a ideia na estética, principalmente, nunca é apontar o erro, apontar o que tá estranho, né? Eu sou muito sincera com os meus pacientes, é muito engraçado porque a gente não lembra de tudo que a gente fala, né? Você lembra de tudo? Não, pelo amor de Deus. E eu falo que eu sempre falo a verdade para não ter perigo de eu me contradizer, porque eu me contradigo se eu mentir. Boa tática. Então, eu sempre elogio muito minhas pacientes no sentido, nossa, como a sua boca é bonita. E elas falam, nossa, na consulta passada você falou a mesma coisa. Eu falei, então, porque é verdade, que eu não minto, porque vai que eu esqueço, né? Mas é isso, assim, a gente sempre tem coisas boas, a gente sempre tem coisas bonitas para preservar e a gente vai melhorando aquilo que não tá agradável neste momento, né? E com isso a gente vai fazendo um processo respeitoso, gradual e que fica bacana no visual todo, assim, é bem bacana. Eu gosto de falar muito assim que saúde não é só orgânica, né? Mas é mental e espiritual. E é importante a pessoa se sentir bem como está, ou como gostaria de ficar, né? É bem isso. E eu vou entrar numa questão conceitual aqui, só pra gente bater papo mesmo. Como é que vocês veem, assim... Eu vou falar agora dos exageros, né? O pessoal tá agora nesse negócio de harmonização facial. Às vezes eu brinco, né? A ideia é que a gente bater papo, né? Demonização facial, né? Tem gente que perde a mão. Qual que é o limite ético ou o limite de naturalidade? Como é que vocês veem isso? Porque a gente vê que às vezes o pessoal perde a mão, né? Eu não sei se o paciente ou às vezes o profissional que está usando. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade como médico, como pessoa, como ser humano. Então, a abordagem sempre que eu executo durante a consulta é: me conta o que te incomoda. Primeiro. Por quê? Porque eu vou me delimitar, desculpa, por onde eu vou caminhar. Então, não adianta eu achar que você tem que ter um lábio maior, se isso não te incomoda. Então, isso vai ser o meu último ponto de conversa com você. Então, primeiro você traz a sua demanda, eu te ofereço as soluções e a gente vai junto alcançando aquela meta, aquele objetivo. Mas tem os pacientes que já estão contaminados, vamos dizer assim, pelas imagens, pelos antes e depois, por tudo que se vê na internet, pelas promessas, e acha que aquilo é o conceito padrão de beleza. E aí é um trabalho hoje, né? Dificultoso para a gente desconstruir. Alguns, tá? Não são muitos, mas eu já colecionei uns 10 pacientes na vida aí de medicina estética que a gente perde o paciente, porque você não quer fazer o que ele pede. Então, eu quero preenchimento labial. Aí você faz 2, 3. Sim, e aí? Você sabe o limite técnico. E aí eu dou o meu limite. Negócio, e o paciente não quer aceitar o limite e muda de médico.
tá? Sim. A maioria porque às vezes tem continua com a gente. Porque às vezes tem um transtorno de imagem corporal, né? Que é importante. O Exatamente. problema às vezes está E por é o- trás, e é um- psicológico, né? E é um diagnóstico a ser feito, né? Então, você tem como fazer isso dentro do nosso consultório, avaliando esse paciente, e você vai tocando, né? Psiquiatria, né? Pacientes psiquiátricos, é muito difícil você sentar e sair com o diagnóstico na mão. Sim. Então, é muito complexo isso. A gente precisa fazer uma série de avaliações. E com a medicina estética, com a dermatologia, é a mesma coisa. Você vai sentar, o paciente pediu muito. Você fez metade do que ele pediu. Ele voltou questionando, voltou pedindo, você já começa a acender o alerta para... ter outro cuidado aqui, né? Vamos pensar de uma outra forma, acho que você está com uma análise errada, olha isso aqui, compara a sua boca com essa boca, compara o seu nariz com esse nariz. Você está vendo? Você está muito dentro do padrão de normalidade, para o seu rosto é assim, não exagera, vamos devagar. E tenta conduzir para uma avaliação terapêutica, psicológica, psiquiátrica da vida, porque é Já complicado. teve paciente de eu falar, olha, eu faço o que você quiser, desde que você faça tratamento psiquiátrico associado. O que você quiser, obviamente, passaria pelo meu crivo ético, Sim. né? Sim. Mas, assim, tem pacientes que realmente têm um distúrbio, né? Um distúrbio de imagem. A pessoa não se enxerga como ela é. E não tem o que eu faça. São 2 pontos, né? Então, ponto ético de é errado fazer, e isso, obviamente, a gente não vai fazer. Mas, beleza, eu resolvi não ser ética e vou fazer. Esse paciente nunca vai estar satisfeito, Sim. porque ele não se enxerga como ele é. Então, eu vou me colocar em risco por uma coisa que não tem a menor necessidade, né? Então, eu coloco o paciente em risco e me ponho em risco. Sim. Então, a gente realmente tem bem essa pegada. E eu acho que você concorda comigo. A gente seleciona um pouco o perfil dos pacientes. Então, você tem o seu perfil de paciente, um outro colega que faz a mesma coisa que você tem outro perfil de paciente. Um perfil psicológico mesmo. E eu acho que isso a gente passa meio que na consulta, das até indicações. pelas mídias sociais, né? Pelas mídias. As pessoas se identificam. Sim, a questão Ela de te empatia e olha identificação. no que você transmite ali na rede social, ela se identifica com aquilo e vem para você. Aí tem uma outra colega que tem um outro aspecto, uma outra ideia. Não tô falando de certo e errado, bonito uma ou feio. outra energia, né? Outra energia, tipo, né? eu gosto mais extravagante, eu um pouquinho mais exuberante. Provavelmente esses pacientes que buscam isso vão atrás desse colega. Eu tenho uma paciente, só um Imagina. exemplo. Ela vira pra mim e fala assim, olha, eu sei que você gosta de coisa natural, mas eu não gosto. Você tá entendendo? Então, pra mim, pode fazer bastante, muito. E eu falo, calma, vamos aos poucos. Mas lá ela fala, não, eu confio muito em você, então eu venho. Mas, por favor, faz assim, bem extravagante. Pra mim, o máximo é o melhor. Ser extravagante é mínimo pra ela, né? Exato, é bem isso. Mas que interessante isso, né? Porque eu acho que, assim, a grande maioria, né, deve estar dentro do normal, do aceitável, mas é uma saia justa, né? Quando a gente pega esses pacientes e saber lidar, porque a gente está lidando com um problema real, né? Não, e assim, né? A gente tem que explicar muita coisa, né? Então, a medicina estética banalizou. Todo mundo faz, todos os pacientes também fazem, e aí trazem uma ideia meio deturpada da situação. E, na verdade, tudo tem contraindicação, tudo tem risco, e numa consulta ética, isso tudo é exposto antes de se fazer o procedimento. Então, muitas vezes você fala, aí o paciente fala, então eu entendi. Ele entendeu só o que ele quis. E nesse momento eu volto e falo, não, calma, vamos lá, vamos de novo. E aí você explica tudo de novo. Mas é o entendimento do paciente. Então, assim, é muito importante, e a consulta médica é muito importante por conta disso. Porque além da gente ver as contraindicações, a gente consegue entender o perfil desse paciente. E como ele vai se comportar, se ele tem padrão ou não para fazer determinado procedimento. Sim. Porque não é todo paciente que faz qualquer procedimento, né? Então, assim, é muito do perfil mesmo, assim. É super importante a gente fazer essa análise do paciente. Perfeito. Muito bom. Você que está assistindo o vídeo aí, o papo tá super gostoso, mas você já deu aquela curtida no vídeo pra gente? Já se inscreveu no canal para valorizar nosso trabalho aqui? Por favor, não deixe de se inscrever aí, curtir e compartilhar esse vídeo aí com quem você acha que tem interesse aí para que a gente continue fazendo esse trabalho aí para vocês. Não esquece de dar a curtidazinha pra gente, lembrando que quem curte aí já emagrece um pouquinho aí, então aperta o botãozinho, hein? Adorei isso! Posso curtir quantas vezes? Pode, apertando que vai perdendo peso, eu agora falando que eu vou jogar a praga, que quem assiste o vídeo e não curte, não segue o canal, engorda vai engordar. Vai engordar, vou começar a jogar a praga. Boa! Deixa eu entrar um pouquinho no meu meio aqui, que é onde a gente cruza muitos pacientes, né? Eu trabalho com cirurgia bariátrica, e os pacientes têm uma demanda, uma preocupação muito... A gente vai dividir em 2 partes aqui nessa parte do bate-papo. Que a gente vai falar de cabelo e a gente vai falar de pele. Vamos começar falando de pele. Então, os pacientes têm uma angústia muito grande da preocupação de... Doutor, vai sobrar muita pele?
depois com o meu emagrecimento, eu vou ter que fazer cirurgia plástica. E eu explico muito para eles que isso é muito individual e que a gente já tentou gerar alguns padrões corporais, falar assim, esse paciente necessariamente vai fazer abdominoplastia, esse paciente não, esse paciente vai ficar com dobra de pele, esse não. Não tem padrão, porque tem muitas variáveis envolvidas com isso. Padrão alimentar, atividade física pós, não, o tipo de pele, né? Genética, né? Genética, tem muita variável em cima disso. Mas antes de chegar, eventualmente, eu na necessidade de uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, falar, né, o mais feito abdominoplastia pós a bariátrica, mas a gente tem uma série de outras coisas que podem ser feitas para ajudar aquela pele, tratamento hoje. Você pode falar um pouquinho de suplementação de colágeno. Conta para mim um pouquinho nesse público, que eu tenho certeza que vocês têm bastante dele, porque fala que hoje qualquer médico vai atender paciente ou operado ou obeso, né? Qualquer especialidade vai atender. E conta um pouquinho pra gente o que a gente tem de fazer, o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer, que resultado o que a gente tem hoje para fazer para esse público. Então, assim, ó, uma coisa que é super importante, essa coisa da prevenção vem cada vez mais forte, né? Então, o paciente mais jovem tenta se tratar. Eu tenho atendido gestantes que estão tentando engravidar e querem prevenir as estrias. E eu já atendi paciente que é obeso e está em programação de bariátrica e quer saber o que eu posso fazer para não ter uma flacidez tão grande. É exatamente o que você pontuou, existe uma série de fatores que interferem ali naquela... até o volume de peso que você vai perder, né? Porque não necessariamente você precisa ter... igual, né? Exato. A bexiga pode não murchar tanto, né? Depende de uma série de fatores. Então, assim, é muito importante a gente esclarecer o paciente e ser muito claro e honesto, né? De que algumas coisas a gente tem limite, né? Então, a suplementação, mesmo no paciente bariátrico, ele tem aí uma dificuldade de absorção. Então, isso é muito importante, tanto para cabelo quanto para pele, né? Então, assim, o suporte alimentar, mas também proteico. Porque para a pele, para a gente, o que importa muito é a proteína, né? Então, lógico que as outras coisas são todas muito importantes, porém, o déficit proteico que esse paciente faz junto com o déficit calórico, para a gente é muito impactante, né? Eu estava até lendo sobre um estudo que fala que os pacientes, eles têm uma diminuição na produção de colágeno bom. Ele produz um colágeno frouxo, que a gente chama de colágeno tipo 3. Então, assim, é um paciente que tem um status inflamatório, um status oxidativo muito grande. Então, assim, a gente tem que conduzir ele tentando entender que a gente vai ter um grau de flacidez, né? Então, assim, a gente coloca o gato em cima do telhado e fala, vai ter flacidez, mas a gente vai fazer tudo o que a gente puder. Então, neste ponto, o acompanhamento com o cirurgião, com o nutricionista, para a gente poder fazer essa perda da maneira mais gradual, fazendo estímulo de musculatura, para a gente ter o suporte ali, né, pensando em áreas corporais, isso é muito importante. Mas a característica genética, eu acho que é o que mais determina, né? Tipo assim, se esse paciente vai ter uma flacidez muito intensa ou não, né? Aline, eu tive uma paciente do meu sócio, tá? Um dos meus sócios. Ela saiu de obesidade grau 3, obesidade mórbida. Ela emagreceu, ficou super bem, cuidou, fez tudo direitinho. Essa menina depois ficou grávida de gêmeos. E um dia ela passou, na época que eu trabalhava pronto atendimento no hospital da PUC, na urgência, essa paciente chegou lá com uma dor abdominal, meu sócio falou, Michel, você tá por aí? Dá uma olhadinha nela. E eu fui olhar. Não era nada, no final das contas, era uma dor de gases. Mas eu fui examinar ela, e aí a gente coloquei a camiseta para ver a barriga, e eu vi que ela não tinha, eu sabia a história dela. Eu vi que ela não tinha marca nenhuma na barriga. Ela tava com uma calça pós alto, e eu falei, quando você fez a plástica, né? Fui examinando ela, quando você fez a plástica? Eu falei, nunca fiz plástica. Eu falei, dá licença, porque achando que ela tinha abdominoplastia, porque tava tudo retinho. Eu, como você nunca fez plástica? Você não conheceu isso aqui? 2 filhos. 2 gêmeos. Eu falei, meu anjo, você não conta isso pra ninguém, porque o pessoal vai querer tirar teu sangue e vender. Eu falei, você não conta nem para suas amigas, você não tem uma estria, você não tem nada na pena. Não tinha dobra, nem estria. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, essa menina, vão querer tirar o sangue dela e estudar ela. Ela era muito jovem? Isso é uma característica, né? Jovem agora pra gente que tá mais de 40. Não, ela era jovem igual a gente, assim, jovem como a gente. Quer dizer, vamos usar a referência. Ao redor dos seus 32 anos. Bem jovem. Bem flor da idade. A máquina, né, de construir colágeno, tecido, tá atual, né? A gente observa isso nos tratamentos estéticos simples. Então, vamos tratar uma flacidez facial. Quando você trata uma paciente até seus 32, 35 anos, é uma resposta. Quando você vai partir para o tratamento de uma pele com 50, 60 anos, é outra resposta, com a mesma técnica, a mesma máquina, mesmo remédio, mesmo jeito de aplicar, mesmo prazo de aplicação, a resposta é diferente. A máquina é diferente.
pela senilidade da fábrica de colágeno e também pelas características genéticas de cada um. Então a gente tem que ter isso em mente sempre. Você vê que a Aline falou uma coisa, e todo podcast eu repito isso, né? Processo, tratamento é multidisciplinar, né? Mais uma vez, né? Tá falando até da questão do tratamento de pele, ali de flacidez, entra na questão do acompanhamento com cirurgião, com nutricionista. É essencial. Com atividade física, então sempre a gente vai bater na mesma caixinha do tratamento multidisciplinar. Não tem jeito. É uma doença multifatorial, Multifatorial. né? Então não adianta. Se eu não cuidar de todas as arestas, a gente tá fadado a fracasso. Mas uma coisa que eu falo sempre pro meu paciente que tá nesse processo, eu falo, olha, mas eu vou te falar uma coisa. O emagrecimento rejuvenesce o rosto. Sim. E você pode observar. Uma pessoa que não tem papada, ela pode ser jovem, aqui continua tudo igual. A gente faz tratamento só de papada, por exemplo, na clínica. Isso rejuvenesce muito o paciente. Então, esse emagrecimento global, o paciente vai se sentir mais jovem. Então, a gente tenta sempre se apoiar num ponto positivo, né? Então, você vai se sentir mais jovem. Mas eu vou sentir que tá caindo. Mas a gente vai tratar, e para o rosto as respostas são sempre muito melhores do que para o corpo. Então, a gente pode fazer os bioestimuladores, os ultrassons microfocados, preencher sem excesso, né? Mas com isso a gente consegue sim trazer um processo mais gradual. E esse paciente não precisa esperar o processo total de emagrecimento para a gente fazer. O ideal é a gente ir tratando ao longo do caminho. Ao longo do já melhorando a qualidade daquela pele para ter uma resposta mais leve. Eu vou falar assim, não me entendam mal quanto ao termo, mas assim, tem como assim, nesses pacientes, sempre eu uso, nos pacientes, sempre eu uso colágeno, ou sempre eu uso, isso aqui tem que estar presente exatamente, e depois nos outros pacientes eu vou agregando o que é necessário, mas tem alguma coisa assim, lá, todo paciente deve usar isso? Olha, ou fazer algum tratamento, existe isso, não? Eu sempre muito específico. Não existe e não é tão específico. Eu gosto muito daquele negócio, tudo que eu tenho, né? Então, eu vou te dar o melhor que eu tenho, tudo. Então, se eu tiver que usar um bioremodelador, um bioestimulador, ou uma máquina que estimula colágeno pelo fibroblasto, uma máquina que gera inflamação, uma máquina que causa retração, vou usar tudo que eu tenho. Aí vai depender do grau, né? Então, essa paciente que você deu o exemplo lá, que já estava toda no shape, toda lisinha, toda pele colada, é outra estratégia. Agora, eu pego um paciente que está pensando em fazer uma bariátrica, ou um paciente que já fez uma bariátrica e tem uma flacidez importante, então a gente vai usar o arsenal completo de tratamento. É muito... Eu acho que é antiético eu negar para o paciente uma oportunidade. Porque a gente, do jeito que a gente falou, a gente vai fazer tudo que a gente pode para melhorar o que você teve de efeito colateral do emagrecimento, tá? Eu não sei como ela vai responder. Então, eu vou entregar tudo que eu posso para ela, gradualmente, respeitando todo o processo de tratamento, de forma técnica, e vou extrair o melhor que a pele dela pode mudar. Então, não existe uma fórmula mágica, um produto específico que todo mundo tem que ter, mas de tudo tem que usar. E isso, a gente estava falando que você separa, né, cabelo, face e corpo, né? Sim, sim. É isso que eu estava entendendo. E vocês... a gente tem, para esse público pós-bariátrica, a gente tem possibilidade de, na fase, tratamentos de face, que você comentou. Cabelo, a gente vai entrar agora um pouquinho, que acho que é um universo à parte. E tem coisas para flacidez de braço, perna, abdômen, sei que tem, que vocês já comentaram aí, mas e braço e perna, que é uma outra dor que esses pacientes têm também. E às vezes a cirurgia plástica tem uma limitação grande nessa área, né? Por conta até de resultado estético, né? A gente tem uma máquina que faz uma diminuição de gordura sem deixar tanta flacidez e tudo mais. E a gente tem um público bem grande para braço, principalmente. Não pacientes de bariátrica, tá? Pacientes de bariátrica também podem fazer, porque é uma gordura localizada, né? Que muitas vezes fica. E a gente tem melhoras impressionantes. E muitas vezes os pacientes não querem fazer a plástica pós-bariátrica por conta da cicatriz. Cicatrizes grandes, né? Uma região que fica funcionalmente fica estranho. Tanto na perna quanto no braço. E aí a gente tem, né, a limitação. A gente explica, o resultado vai até aqui. Mas, não, é uma opção, cirurgia não quero. Então a gente vai até onde a gente... E tem um monte de coisa. E o que é a máquina? O que é esse... Chama CoolSculpting. É uma máquina que diminui a gordura localizada. Então, assim, não dá pra gente fazer em todo o paciente, né? É mesmo para aquelas áreas específicas e tem uma resposta bem bacana. Muito bom. E a Aline tava falando de face e corpo, né? Então, tudo que a gente faz no corpo, a gente pode fazer na face e vice-versa. Só que a resposta é diferente. Então, a capacidade das células faciais pela constituição anatômica e histológica ali, número de glândulas pilosebáceas, tem uma resposta muito melhor do que no corpo. Potência, né? A gente vai usar um laser no rosto, eu uso uma hiperpotência, o pescoço é bem fraquinho, porque a cicatrização, a regeneração é muito lenta. No corpo é a mesma coisa. Eu vou fazer uma flacidez de braço,
provavelmente sua resposta vai ser bem menor que uma flacidez facial tratada com o mesmo procedimento. Tem diferença. Então você que está pensando em fazer cirurgia bariátrica, e essa é uma preocupação, você vê que tem muita coisa. Nós estamos em 2023, gente, tem muita tecnologia para ajudar. E vai ter mais ainda, né? Porque só melhora, Deus é bom. E vamos entrar na parte do cabelo, porque essa é uma dor que os pacientes têm. Eu estava comentando aqui antes da gente começar o podcast, que os pacientes, assim, difícil a mulher mais, tá? É difícil a mulher que não me pergunta, doutor, e a queda de cabelo? Porque eu morro de medo de ficar com o cabelo ralo. É difícil o paciente que não me questiona sobre isso. Até no nosso manual, a gente tem um manualzinho de cirurgia bariátrica que tem umas dicas lá, umas orientações prévias, dúvidas frequentes, e a gente colocou essa dúvida lá explicando um pouquinho o que ocorre, né? E só chovendo numa olhada com vocês, né? O pico que fala de quebra, né? Que a gente vê ali é de 3 a 6 meses, é o pico que é o período de maior emagrecimento do paciente. Como é que a gente cuida disso? Eu comentei com o Danilo aqui, ali antes de você chegar, que quando o paciente chega com essa queixa, eu falo muito assim, olha, vai acontecer de 3 a 6 meses, a gente vai ter um pico disso, tá? É autolimitado. Mas tem outros fatores importantes que às vezes são seus, que vão continuar ou vão ser potencializados pós esse período de perda de peso. E que às vezes precisa de cuidado. Então, se isso já é uma preocupação tua, não vale a pena a gente passar com o dermatologista antes e já cuidar disso. Então, eu tenho encaminhado antes. Quando às vezes não é uma dor tão grande, mas eu faço orientação. Cara, vai no dermatologista para dar uma olhadinha, para você já passar esse período de pico e cuidar disso. Porque é um negócio que vai te incomodar, né? Como é que é? O que a gente tem para fazer? O que a gente faz? Como é que vocês recebem esses pacientes aí? Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é que não é porque eu tenho micose na pele que eu não posso ter uma infecção bacteriana. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é porque eu tenho uma queda pós-cirúrgica, que não é só na pós-bariátrica, né? Pode ser pós-emagrecimento sem cirurgia, Sim. Pode ser pós-cirurgia, pode ser pós-dengue, pode ser pós-covid, pode ser por uma deficiência metabólica. Existe uma série de causas e é para isso que a gente está lá, né? Pra gente tratar, mas você também pode ter calvície. Então, assim, se a gente já começa tratando a calvície, eu falo que a gente faz do limão uma limonada. Porque a gente pega essa queda que vai acontecer pós-cirúrgica, que é uma queda importante, mas a gente consegue fazer com que esses cabelinhos, se você já tem androgenética, por exemplo, a calvície, a gente consegue fazer com que, com já tratando, a gente venha a ter cabelinhos mais espessos, porque a gente vai ter uma alteração do ciclo e esse cabelo vai nascer talvez mais espesso. Então, assim, tratar é imprescindível. E esse encaminhamento preventivo é mais importante, talvez, do que para a pele, concorda? Concordo. O tratamento do paciente na base, né? Então, identificar se ele já tem uma doença de base capilar e já tratar essa doença vai ser menos impactante o eflúvio que ele vai ter pós-estresse. Então, pós qualquer problema, o paciente pode ter essa queda e que é muito importante deixar bem frisado, né? Para não amedrontar os pacientes que vão passar por esse processo de emagrecimento. É transitório. Então, essa queda de cabelo é transitória. Ela vai vir e vai embora sozinha. Claro que se você tiver uma assistência médica por trás, ela vai ser muito Você vai mitigar menor, isso. Né? Vai mitigar esse resultado, vai diminuir esse impacto na sua vida, na sua aparência em frente ao espelho. E se você já tiver uma doença de base, você já estiver tratando essa doença de base, vai ser menor ainda, porque o cabelo cai porque ele sofre, porque ele tem uma injúria. Tanto da parte cirúrgica, da recuperação ali imediata, 15, 20 dias, quanto no caso da bariátrica, por esse déficit calórico proteico que vai ser submetido àquele corpo. E é um processo longo, né? Longamente e de dificuldade de absorção gástrica, porque reduziu também... A gente saiu de um processo mega inflamatório. Exatamente. Aí você teve um trauma cirúrgico sobrepondo o processo inflamatório, né? Que Sim. Hoje, com cirurgias minimamente invasivas, a gente diminuiu isso, mas é um processo agressivo. Aí o trauma emocional de estar indo fazer uma cirurgia. Aí tem todo o emocional envolvido com isso, né? E aí você soma isso, vai entrar a restrição calórico-proteica, né? É importante, né? O efeito. A injúria vai acontecer, o sofrimento capilar vai acontecer. E aí a gente tratando já desde sempre, deixando essa máquina, esse folículo, essa porção do corpo produzindo com mais qualidade um fio, com certeza o impacto na queda vai ser menor. Você já vai ter um fio mais esteticamente preenchendo o seu couro cabeludo. Então, vamos pensar que vai cair 15 mil fios da sua cabeça pós-bariátrica, ok? Se você tratar, vai cair os 15 mil, mas ele não vai ter o mesmo impacto visual. Porque você, ao invés de ter 80, você vai ter 100 mil fios super saudáveis na cabeça. Então, essa é uma conta meio matemática para exemplificar para o paciente, para ele ir tranquilo.
faz a bariátrica e já começa o tratamento prévio para manter tanto pele quanto cabelo, segurando mais a onda dos seus efeitos colaterais. Eu falo para o paciente assim, ó, a quebra vai acontecer, mas cuida, que ninguém voltou para mim depois de 6 meses da cirurgia, falou assim, Careca. ó, fiquei com esse problema aqui por conta da cirurgia. Vai cuidar. Sim. Vai cuidar que tem bom resultado ali, equilibra bem e os resultados são fantásticos Eu mesmo. falo muito assim para os meus pacientes, que cabelo e unha, quando a gente vai estudar no livro, ele tá num capítulo que chamam anexos. E por que ele tem esse nome? Porque a gente vive sem cabelo e unha. Então, quando a gente está num estresse importante, na UTI, por exemplo, um paciente grave, ele faz uma coisa que a gente chama de linha de Bow, que é um estresse importantíssimo. Ele deixou de produzir a unha, porque a gente pode viver sem as unhas e os cabelos. Então, na fila da comida, o cabelo é o último a receber a comida. Então, ele vai dar comida para o coração, para o pulmão, vai fazer a reconstrução da área cirúrgica. Ele vai suprir o que é necessário. E o que sobra de energia vai para o cabelo e para a unha. Ou seja, no pós-bariátrica, tudo isso fica muito comprometido. Então, a gente faz essa ciclagem de cabelo. Então, eu falo que é uma troca de pelos. E a gente consegue sim contornar, a gente consegue mitigar, exatamente essa palavra. Não vai passar ileso, porém a gente consegue fazer isso de uma forma menos traumática para o paciente. Como é que a gente trata isso? É vitamina? O que é? Vou falar laser? O que tem aí? Como é que a gente trata esse negócio? Antes da bariátrica ou depois da bariátrica? Os dois, já manda ver pra gente. Se não tiver uma doença... Dá o segredo aí pra gente. Se não tiver uma doença de base, eu acho que a investigação para saber se está tudo bem, metabolicamente com o paciente, e fazer uma suplementação oral provavelmente vai ser suficiente. Para chegar lá no pré-cirúrgico, passar por esse momento agudo, e aí depois sim. Pensando em cabelo, tem uma suplementação específica? Eu vou trabalhar mais com vitamina E, vitamina A. Gente, tô chutando aqui, quero ouvir de vocês. A gente gosta muito de silício para cabelo, biotina, para fomentar essa construção de queratina com qualidade, e os antioxidantes. Agora, vitamina, a gente... Depende do déficit, né? A gente sempre vai de acordo com resultados laboratoriais. A gente não faz nada, todo mundo que tem... específico, toma E, toma C. Não, precisa, a gente vai investigar laboratorialmente, se tem um déficit, a gente faz a suplementação. Eu não faço, a gente não faz nada a olho antes de examinar por dentro o paciente. Ferro e B12 assim. Tem espaço nisso? Muito, necessário, importante? Essencial, né? Essencial. A gente, e alguns pacientes, principalmente pós-bariátricos, né? E a gente precisa fazer essa suplementação EV muitas vezes, porque né? Não absorve, então, porque não absorve. Aquele paciente que você vai, não absorve, então pronto, a gente passa por EV. Vai fazer a suplementação EV. Muito bem. Você falou da unha, que a gente não tinha nem colocado aqui no nosso escopo aqui, mas, poxa, o pessoal pergunta disso também, né? Como é que... E as unhas, o que acontece? O que vocês veem, às vezes, nos pacientes pós-cirurgia bariátrica aí? Tem umas papel, né? Papel. As pacientes falam, virou um papel, o que eu vou fazer? Eu falo, só não faz unha em gel. O resto a gente trata. Por que não fazer unha em gel, né? Então, para as mulheres, isso é bem difícil. Porque a unha em gel, ela vai colar na sua lâmina. Se a sua lâmina ungueal já tá frágil, quando você for tirar, você vai tirar ela. E o que é o unha em gel? É uma prótesezinha? É como se fosse uma prótese, só que machuca muito a unha natural, entendeu? Entendi. Porque para tirar, você tem que polir ela, tirar, né? Tem que arrancar os pedacinhos dela e com isso vai um pedacinho da sua unha, que já estava super frágil. Então, nesse momento, o silício também é muito bom, tanto para flacidez, quanto para cabelo, quanto para unha. Então, a gente, fazendo uma suplementação adequada, tudo isso já vai melhorando no meio do caminho, entendeu? Então, a gente consegue, sim, ter um processo mais tranquilo, assim. A unha, eu vou te dizer que não é dos mais impactantes. Não. É o último na lista, né? E eu tenho muito contato com as manicures que trabalham com essa prótese, né? Com essa unha adaptada ali. E elas são muito conscientes nessa questão. A lâmina tem que estar saudável. Então, se a lâmina está saudável, você consegue fazer a parte estética bonita da unha, colocar gel, tudo bem, ela aceita, ela não lasca, ela não sofre, não fica feia. Mas, se tiver com muita fragilidade, elas já encaminham pra gente para começar o tratamento prévio, para conseguir fazer a parte estética delas bonitinho. Você sabe o que é legal? Eu estava comentando depois de 6 meses, né? Eu tenho acompanhamento ali de... Vamos dizer, grosso modo, é de 3 em 3 meses pós a cirurgia, né? Acompanho ali uma semana depois da cirurgia, depois volta comigo com 1 mês e eu passo acompanhamento trimestral até completar um ano e meio, que é quando tem estabilização de peso. Então, às vezes, os pacientes se queixam com 3 meses, no retorno de 3 meses, da questão do cabelo e da unha. E aí, quando eles voltam já com 6,
Já não lembro. Eles não falam nada. Eu falo, e o cabelão? Não, comecei o tratamento lá, tudo certo. Tá dando certo, né? Tá tudo ok. E aí, os pacientes que a gente fez esse aconselhamento, que era uma dor anterior à cirurgia, uma preocupação já prévia, ou que a gente tem esse espaço de fazer orientação, de procurar ajuda, ou que houve, né? Às vezes a gente dá orientação ao paciente naquela angústia de preparar para a cirurgia bariátrica, falar, não, dermato, depois eu vejo. Depois eu vejo. Né? Mas os que vão antes não passam, não trazem essa dor para mim depois. Assim, então, o estado é bem bacana. E cuidado. É fisiológico, né? Essa queda transitória, ela vai ser remeter se você tiver esse cuidado básico, né? De suplementar, melhorar a alimentação ali com a qualidade que vocês vão ter a indicação para aquele paciente específico. Né? E do pós, a gente falou bastante do pré, e o pós mantém a suplementação? Mantém a suplementação e aí vai, né? A gente tem diversas tecnologias, desde a terapia regenerativa, que é uma novidade que vem no mercado agora, os exossomas que estão entrando aí. O que é a terapia regenerativa? Terapia regenerativa, a gente tem 2 métodos hoje no Brasil liberado pela Anvisa, que um é a retirada de uma porção de sangue, a processamento dentro de uma centrífuga com alguns ativos, separa-se essa porção que tem plaquetas, fatores de crescimento, outras células que são proliferativas, que a gente chama, e a gente reinjeta isso no couro cabeludo para alimentar esse folículo que está em sofrimento. E uma outra técnica é a extração de um pedacinho de pele do couro cabeludo, o processamento em uma máquina e a separação nessas células mesenquimais que vão ser reinjetadas no couro cabeludo, na região que está em sofrimento, e aquilo vai reabastecer aquelas fontes de célula que estavam em sofrimento também pelo eflúvio, pela calvície, por alguma outra alopecia. Então, tem essa terapia regenerativa, tem as medicações novas que estão entrando no mercado, exossomas, PDRN, que ainda não está disponível, ainda não tem liberação, mas já tem muitos estudos lá fora e estão vindo para dentro do Brasil com muita força. E a aplicação direta no couro cabeludo de ativos, com intradermo, com eletroderme, com MMP, com IPCA, várias técnicas, a gente joga o remedinho lá dentro, através de uma escarificação bem superficial do couro cabeludo, e os lasers e os LEDs que ajudam a gente a melhorar a metabologia daquele folículo. Então, ajudar a estimular que aquele folículo tenha uma viabilidade, uma vitalidade recuperada. Então, tem coisa pra caramba. Tem, não dá pra fazer tudo, não. Tem que fazer avaliação técnica, né? Avaliação técnica. Aqui vale a pena esse, né? Isso, tem o que a gente... Não é receita de bolo, né? Não. Apesar de a gente achar que o couro cabeludo tudo igual, né? É tudo cabelo, né? Aqui responde normalmente melhor a uma técnica, no médio scalp é outra, na posterior outra, na área doadora outra. Aí a gente tem que avaliar cada paciente, o que ele tem ali, em cada necessidade. Eu vou fazer uma pergunta que às vezes pode ser um pouquinho sacanagem, mas é pra gente trocar ideia mesmo. Eu já fico esperando. Justo. Não, nada de maldade, mas eu tenho uma impressão disso, mas eu queria ouvir de vocês. Quanto vocês acham que vocês, com tratamentos adequados, vocês diminuem de impacto de necessidade de cirurgia plástica? Ui. Lógico, eu entendo que assim tem a expectativa do paciente. Mas ontem mesmo comentei contigo, né, que caminhou um paciente para vocês lá que a plástica falou, na perna não vou mexer. Não dá para né? mexer. Tá. Acho que é um exagero ali, mas a gente tem outros tratamentos e caminhei para vocês trabalharem lá com ela. Quanto vocês acham que a gente... Real. Não sei. É muito difícil precisar mensurar, né? Essa coisa de porcentagem. Eu adoro os meus pacientes. Eles falam assim, mas em quantos %? Aí eu falo, meu Deus, essa pessoa é de exatas. A gente não pode dizer que vai melhorar. A gente se agarra muito porque é nisso. isso. Números, né? É muito difícil, eu falo que estatística é uma número. droga. Quando é com a gente, com a família da gente, pra gente é 100%. Pô. Mas é onde a gente se agarra porque é uma referência. É verdade. E aí, assim, eu sempre falo e explico assim, olha, o melhor resultado estético seria fazer uma cirurgia plástica. Aí a pessoa fala, não é uma opção? Então pronto, a única opção que a gente tem é melhorar fazendo as outras coisas, entende? Então, assim, a cirurgia plástica falou que não vai operar. Poxa, a gente tem um leque imenso de coisas para fazer, cada um responde de um jeito, cada idade responde de uma forma, mas a gente consegue sim melhorar. E assim, é muito bonito quando a gente vê resultados que o paciente fica emocionado, igual você estava falando, como é o impacto disso para o paciente? Porque às vezes, é que depende muito do paciente também. Se a expectativa é essa e eu entrego isso, eu entreguei a quem? Agora, se a expectativa é o melhor é da cirurgia e a gente não pode fazer, eu vou te entregar isso. E a pessoa pode ficar feliz. Mas aí Entendeu? tem um outro lado que é importante, que por isso que eu soltei essa primeira pergunta. É que, inevitavelmente, o tratamento realizado, ele vai, caso o paciente vá para a cirurgia plástica, ele vai ter um desfecho melhor na recuperação daquela pele no pós-operatório. Com certeza. Porque é uma pele já cuidada, né? Você Isso. deu... A doutora tava falando... Isso é inevitável. Ele vai ter ganho desse tratamento. Você, eu vou acabar precisando de uma reparadora, de alguma coisa assim. Mas ele vai chegar numa qualidade de resultado final e numa qualidade
De pele melhor, mesmo, sim. né? É o tratamento gold standard, é o tratamento que tem melhor resultado. Cuidar com os procedimentos e os tratamentos dermatológicos e fazer a reparadora se tiver indicação, a reparadora cirúrgica. Então, você soma o resultado. E muitos pacientes fazem o processo fazem o processo plástico, cirurgia plástica, e volta para cuidar daquela pele. Porque não adianta Depois. você pegar uma pele fina e esticar ela, vai ficar uma pele fina esticada. Agora, se você elabora aquela pele, melhora a qualidade, a densidade, vai ficar uma pele esticada, densa, saudável, bonita. É outra aspecto. Mais natural. Mais Sim. natural, com certeza. E a maioria faz ao contrário, né? Vai procurar depois, né? Sim. Vai pro agressivão e depois... Depois Mas vai esse trabalho prévio... Mas também dá resultado. Dá certo Dá também, certo né? também. Quando você faz a abordagem pós-cirúrgica, também tem uma Eu resposta falo bacana. muito um exemplo, que é assim, ó, quando você faz blefaroplastia, então faz blefaroplastia com 50 anos. Normalmente com 60 anos você vai fazer de novo. Aí a pessoa fala, já fiz blefaro, não quero fazer nada nessa região, vou tratar o resto. Mas nem sempre, porque se você for tratando, talvez você coloque essa cirurgia para muito depois, entende? Adia Então, bastante. você vai conseguindo tratar essa região e diminuir o impacto cirúrgico para depois, entendeu? Entendi. Acho que é sempre válido. Pô, que bacana. A gente tem coisa pra caramba pra ser feito, pra ser falada. Mas vamos entrar agora um pouquinho no tal do skincare. Aline. Eu vejo seus vídeos e... Aliás, depois a gente vai pedir pra edição lá colocar Eu queria que vocês falassem o Instagram de vocês, pra gente... Tanto da clínica e o de vocês, para o pessoal seguir aí, por favor. O da clínica é Bela Pele. Bela Pele Clínica Campinas. Aline Talarico. E Dr. Danilo Talarico. Depois sigam lá que eles têm conteúdos direto lá, é muito legal, acompanho direto. E aí, aproveitando... Não, e é muito gostoso ouvir vocês falando. Mas eu vejo muito que você gosta bastante de falar do tal do skincare. Então vamos lá. O que é o skincare que tá na moda agora e eu vejo a mulherada falando e minha mulher faz em casa e toma um tempão lá e às vezes eu vou pôr as crianças pra dormir que ela tá lá Não rela, não rela. Conta pra gente. É o terror aí dos maridos, sabia, né? Oi? É o terror do marido. Terror do marido. Vai logo, Hoje mulher, ainda tá anda bom. logo, sai desse banheiro. Antigamente tinha uns produtos fedidos, além de tudo. É. Então hoje, pelo menos, eles são cheirosos. gostosos, a pelo gente menos. pode ficar feliz. Mas o que é isso? E todo mundo precisa ou deveria? Conta pra gente. Eu acho que, assim, o principal skincare da nossa vida deveria ser protetor solar ou então o cuidado com a exposição, Que bacana. né? Então, assim, é a gente começar pelo básico. Então, o principal agente ali, o ator principal do skincare seria o protetor solar. É o básico que funciona, sabe? Diminui o envelhecimento. Total. Muito. Existem vários artigos que demonstram, por exemplo, caminhoneiro, por exemplo, que toma sol mais de um lado do rosto do Esquerdo. que do outro. O processo de envelhecimento é completamente diferente, mas não precisa ir muito longe. Se você pegar, talvez, alguém mais idoso da sua família e comparar o braço com o abdômen, principalmente daquelas pessoas que ficaram expostas ao sol, a qualidade de pele é outra, né? Realmente. Então, assim, o cuidado com a gente. Eu acho que o principal do skincare, e é isso que eu falo muito para os meus pacientes, é a gente parar para se olhar. É parar para fazer uma coisa por você, entende? Você não tá fazendo para ninguém e ninguém pode fazer por você. Eles vão lá, eu faço por eles? Faço, mas eu faço coisas pontuais. Mas esse cuidado diário é bom, porque a gente demonstra o seu auto-amor, entende? Terapêutico. Exato. É muito bacana. E assim, eu não sou aquela dermato que passa uma lista imensa de coisas, eu não acho que é isso que vai resolver a ruga. Atrapalha, né? A paciente não adere. 10 passos não quero. quer. Então, assim, é o basiquinho. Se o paciente tem melasma, a gente trata o melasma, porque é importante o tratamento de casa. Protetor solar, um hidratante. E lembrar que rugas fixas, preenchimentos, bioestimuladores, isso o creme não faz. Mas a gente pode dar o cuidado ali, principalmente preventivo, né? E prevenir de câncer de pele, porque isso é super importante. Nós estamos num país que é totalmente solar. Não e tem inverno tem aqui, muito, e a gente precisa sim cuidar, porque é super importante. Aline, acho que para todo mundo valeu o podcast inteiro que você acabou de falar. Porque eu achei assim, ela vai falar de uns cremes de limpeza antes de dormir, de creme assim, creme assado. Faz 10 passos, passa 10 um atrás do você outro. Você me deu uma depois... tijolada no bom sentido de falar assim, cara, pô, começar com protetor solar, Sim, é isso para é todo básico. mundo. Fantástico, cara. E todo mundo pode, todo mundo manda assim, qual é o melhor protetor? É o que você usa. Não tem problema. Você gosta do qualquer um. É qualquer um, desde que você tenha, lógico, um nível de proteção bom e que você tenha o hábito de usar.
Então, é começando pelo basiquinho. Eu brinco assim, deixa do lado da escova de dente, que você não vai esquecer. Porque daí você vai escovar os dentes, a gente espera. Então, aí a gente passa o protetor solar. Pelo menos uma vez no dia já ajuda. E assim, já puxão de orelha pra casa, eu bons sou hábitos. relaxado com isso. E eu com essa pele aqui, a única cor que eu pego quando tomo sol é a vermelha, né? Vermelha Peppa. Não pode. Deixa eu perguntar uma coisa de curiosidade agora. Que, tipo assim, eu trabalho no centro cirúrgico, muito foco. Bom, vocês também, né, fazem o procedimento de vocês, né? A luz dos focos, hoje, elas causam envelhecimento ou tem um impacto parecido ou menos pior ou pior do que a luz solar? Como é que é? Tem alguma ação disso? A luz visível não causa câncer, né? Mas ela causa envelhecimento e manchas. Então, ela sim destrói algumas fibras de elastina, de colágeno para deixar essa pele mais envelhecida. Ela estimula os melanócitos a aumentar a sua produtividade, né? Melanogênios para formar as melaninas do melasma. Então, quem tem alguma doença relacionada à cor, filtro solar com proteção colorida, então tem que ter o nude ali, do óxido ferroso para proteger essa luz visível, senão não adianta também, não adianta passar o VLVB, né, filtro solar de praia e pro centro cirúrgico, não vai proteger nada, tá? A proteção é mínima, então é ideal usar algo que tenha proteção com cor. Então, para proteger da luz visível, essa luz nossa do estúdio aqui, tem que ter óxido ferroso. Eu já fiquei feliz agora, porque como eu trabalho mais com vídeo, eu vou envelhecer menos do que os cirurgiões antigos, né? Com certeza, com certeza. Tudo tem um lado Tem um positivo. ganhozinho aí. Com certeza. Gente, de tecnologias novas aí, porque eu acompanho o trabalho de vocês e eu ouço um monte de nome doido lá, parece Que confunde um com o outro, outro, né? E conta pra mim um pouquinho dessas tecnologias, o que tem aí. Eu sei que tem ultrassom, radiofrequência, laser. Dá uma passada nisso aí pro público entender as possibilidades, o que usa. Bom, vou dar uma guia aqui e vocês vão colocando. Radiofrequência, qual que é o campo disso? Usa rosto, cabelo, onde que... Rosto e corpo, trata celulite, flacidez. Não é uma tecnologia nova, mas a evolução das máquinas modernas trazem muito mais efeito, muito mais resultado. E segurança, E segurança para você não ter problemas de repercussões negativas do procedimento. E cada vez mais as tecnologias estão se repaginando para entregar mais resultado, com muito mais segurança, rapidez. E um termo que a gente gosta muito na estética que é time down. Então, tempo de recuperação mínimo. Então, o paciente antigamente ia fazer um laser de CO2, puxa vida, ficava 30 dias lá para se recuperar totalmente. Hoje ele faz um laser epidermal booster, um laser picosegundos ali no rosto, 24 horas ele está 100%. E o procedimento que faz já vai embora na clínica já. Uma delícia, dá até pra dormir. Esse é o bom. E como é que aplica a radiofrequência? É um cateter que injeta, não? Como é que é? Existe radiofrequência intradérmica, né? Não é dessa que a gente está falando, é uma manopla que ela faz a polarização, então ela gera uma energia de calor dentro da pele através da ligação entre esses dois polos metálicos, vamos dizer assim. Então ele esquenta ali dentro da pele. Então ele melhora as traves, as fibroses. Então uma máquina que você encosta ali, né? Na região que você trata. Não, parece uma massagem de verdade. Ele é quentinha, né? Porque ele usa o calor para poder fazer essa remodelação. Isso. Então, é gostoso de verdade. É dos poucos que eu posso dizer que dá pra dormir é uma delícia. durante. Eu tô perguntando porque na minha área a gente usa radiofrequência para tumores hepáticos, tratamento de doença hemorroidária, refluxo, tem aparelho com radiofrequência para tratamento de refluxo. Aquela máquina que você vê de radiofrequência, ela tem a saída para cirúrgico. Ela também faz o intraoperatório. Tem a manopla. A gente não usa, a gente não tem, mas você pode usar ela para fazer cirurgia. Entendi, o mesmo é a mesma máquina, mesmo gerador. É monopolar aí, né? É isso, é monopolar. Assim, né? Entendi. E usa para flacidez, gordura localizada, celulite, remodelação corporal, colar pele. Resultado maravilhoso. Papada que você estava falando, usa isso também. Papada a gente gosta muito de fazer com o sculpting, que é uma máquina que destrói a gordura. E aí a gente normalmente associa com a radiofrequência, porque aí o resultado é bem bacana. Na flacidez, associação essa energia de procedimentos. Associação é sempre a melhor resposta. Eu sempre falo isso para os pacientes. É difícil a gente, tirando a toxina botulínica, que ela age ali, ponto, no músculo, e a ação dela é essa, a maioria das outras queixas que a gente tem, a associação vai trazer o melhor resultado, porque cada uma vai agir de uma forma, sabe? O emagrecimento, o que você vai fazer? Você vai fazer só dieta? Não, você pode fazer dieta, atividade física, terapia. A gente soma áreas de ação, né? Com isso, o seu resultado é sempre muito mais potente. Então, a gente sempre indica esse
tratamento mais com um leque maior para ter uma melhor abordagem. Você falou do Botox, eu vou ter que perguntar, senão o pessoal me mata se não perguntar, né? A gente falou, o pessoal procura a gente mais, né? 50% por conta de cuidar de cabelo. Mas e o Botox? Não é uma queridinha Não continua sendo um queridinho aí? Eu acho que é incomparável, né? O resultado do Botox, até hoje é incomparável. A gente não tem nada que substituir. Já tentaram fios de colágeno, fios de ácido hialurônico, bioestimuladores, bioremodeladores, tratamentos fracionados, ablativos, mas nada recupera a paralisia muscular que o Botox traz e a proteção que ele faz. Ainda é um queridinho ainda, né? E o pessoal procura muito? Eu acho que é um dos procedimentos. O carro-chefe. Tá. Um dia sem Botox, eu acho que eu não tô lembrando. Mas é uma coisa assim, ó. Eu falo que o Botox ele é um procedimento honesto. Porque ele entrega aquilo que ele promete. E ele tem uma vantagem, que a gente usa a toxina para tratar principalmente terço superior. Usamos para tratar outras áreas também. Mas a região do olhar é uma região que muda... a pessoa se transforma. Visita, né? Ontem eu atendi uma paciente, ela falou, olha isso, eu tava triste. Eu falo, não, você não tava triste, tá tudo bem, agora tá melhor. Mas assim, é um negócio que, assim, a pessoa chega... Eu brinco que é aquela sensação de você passar no espelho e voltar e falar, nossa, tá bom isso aqui, de novo, aquele impacto que a pessoa... Na sua autoestima, é muito legal. A pessoa fala, pô, tô melhor, né? A pessoa fica mais feliz de se olhar, né? Sim, vai ser gostoso demais. E o tal do ultrassom, como é que é microfocado, macrofocado, como é que é isso? Ultrassom microfocado e macrofocado começou há uns 7, 8 anos, tem uma exponencial aí, com uma máquina no mercado, e aí, só que essa máquina trazia muita dor, muito desconforto para aplicação. E hoje a gente chegou a ter essas aplicações até por métodos anestésicos, né? De infiltração de solução de Klein para amenizar a dor do paciente. E como é que é a utilização do aparelho para o pessoal de casa? É uma máquina que você encosta também? Não? Isso, é uma máquina que você encosta, ela faz alguns disparos dentro da pele. Então ela converge as ondas de som que ela emite aqui atrás. E quando elas se juntam, essas ondas, ela aumenta tanto a temperatura que ela dá uma fritadinha no que ela encostou lá dentro. Onde você... E aí, esse monte de pontinhos, de fritinhos, ele vai gerar uma nova formulação de tecido ali, vai aumentar colágeno, elastina. E também pode ser feito na gordura, para reduzir gordura localizada também. Ela consegue reduzir esses adipócitos. Eu sempre explico para os meus pacientes que é aquele bife que foi para a frigideira. Então, quando você faz esse ponto de coagulação, você está meio que fritando ali. Então, com isso, você causa uma retração, compactação da gordura e você diminui o tecido. Então, com isso, você faz um lifting super natural, entende? Sem você ter aquela sensação de que ficou, estufado, bochechudo, não. E mesma coisa também, ambulatorial, acabou, bora para casa, pode trabalhar, pode fazer atividade física. A gente gosta de fazer 1 hora para dar tempo para o paciente chegar, comer um bolo, tomar um café, passar um anestésico, dar uma limpadinha no rosto, e depois a gente faz o procedimento. Na clínica deles tem todos esses mimos, viu? Chega lá, oferece bolinho, tem café. Tem champanhe com colágeno, tem tudo. Fiquei sabendo que saiu de linha champanhe com colágeno, não acreditei nisso quando eu falava. Precisamos desenvolver. Vamos ter que patentear esse negócio aí. E os lasers? Laser é uma nomenclatura mais difundida que existe, né? Então, tem plataforma com vários comprimentos de onda. A gente faz laser desde verruga viral, tratamento de micose de unha, tratamento de vasinhos faciais para tirar aqueles vasinhos mais túrgidos, mais aparentes, melhoria de qualidade de pele, melhoria de melasma, escurecimento da pele, remodelação, rejuvenescimento. Então, cada um desses que eu te falei é uma ponteira, um comprimento de onda, uma modulação que a gente executa na máquina para fazer a aplicação. Deixa eu voltar aqui, eu só pulando um pouquinho. Do ultrassom, utilização para gordura localizada, flacidez, celulite. Entra aquilo lá que você falou de associação dos métodos, né? E o laser. Laser a gente também associa, é tudo sinérgico, então a gente sempre vai somando os procedimentos ali. Então tem laser hoje que praticamente um peeling profundo, de tanta potência que ele entrega, mas com uma recuperação muito mais rápida que um peeling de fenol aí que tá em moda também, todo mundo fazendo, a torta direita ali, com vários problemas aí pra gente cuidar depois. Com efeitos colaterais na clínica. Coisas na internet aí assustadoras, né? E aí, tipo assim, não é 100%, né? Então, vamos pensar assim, de 100 pacientes que fazem o uso dessa tecnologia, desse método, 3 têm a infelicidade de ter um efeito colateral irreversível. É impactante demais. Nossa né? Senhora. 3, se for você. Claro que a gente vai fazer estatística. Sou eu, né? A gente N igual a 1 quando é a gente. E aí o tratamento é muito longo, muito sofrido. E as tecnologias trazem essa facilidade. Você entrega um resultado muito bom, tá? Praticamente igual,
com time dá uma recuperação e uma segurança muito menor. Interessante pra caramba. Uma coisa legal que é bem legal de falar é que muitas vezes a gente tem a ideia de que a beleza vem de preencher. Então eu quero preencher isso, preencher aquilo. Existe um estudo super legal que mostra que quando a gente cuida de qualidade de pele, então se você pegar um paciente com a pele cuidada e um paciente com a pele não cuidada, mas preenchido, o paciente com a pele cuidada parece mais jovem do que o paciente preenchido. Então, assim, a naturalidade que a gente tem dessa qualidade de pele, tudo isso é muito importante, sabe? Então, o paciente... a gente pode fazer as duas coisas, claro, né? Então, a associação. Mas a gente não pode esquecer de tratar a qualidade de pele dos pacientes. Isso é muito importante. Cabelo bonito, pele bonita. Cabelo saudável, pele saudável. Uma pele sofrida, feia, esticada, preenchida, ela continua sendo uma pele feia, esticada, preenchida. Ela não melhora a qualidade dela, ela não se torna saudável, bela, exuberante. Então, trata a qualidade sempre. Gente, felizmente a gente está indo pro finalmente, mas eu queria terminar aqui a gente falar de um último assunto. Recentemente, uma paciente veio me dar um feedback e eu fiquei até emocionado com o que ela falou. Ela falou, já tá com 2 anos de pós-operado, né? E ela falou assim, pô, doutor, eu sempre pergunto aos pacientes, cara, ela vai pesar, né? Perdeu peso, a pessoa abre um sorriso na hora que vê a balança. Eu falo, você tá feliz? Eu sempre pergunto, você tá feliz? O paciente fala, importante ela falar que tá feliz, né? Tem que estar feliz, né? E a gente vê os pacientes falando assim, não, tô super feliz, super contente com os resultados. E ela pegou e falou assim, doutor, eu precisava falar uma coisa pra você que eu acho que é importante você saber. Falou, ó, melhorou minha saúde, os exames estão legal, tinha apneia, resolveu, né, tô dormindo bem, fazendo atividade difícil, mudou minha qualidade de vida, mas eu vou falar pra você, teve uma outra repercussão na minha vida que é importante, às vezes as pessoas não comentam, eu acho que é importante você saber. Eu comecei a ser vista diferente no meu trabalho, eu fui promovido, hoje tenho cargo de chefia no meu trabalho, progredi bastante lá dentro antes e agora, por último, agora fui promovido, tinha cargo de chefia, e eu, assim, eu tenho certeza que a forma como eu me porto hoje, e eu ter sanado meus problemas de saúde, repercutiu tanto no meu desempenho, como as pessoas me veem e me ajudou nessa progressão na minha carreira. Ela falou assim, então esse dia não foi só a questão da saúde, mas me ajudou no entorno da minha vida também. Eu falei, pô, coisa bacana. Ganhou o dia, o ano, né? O médico falei, dela ficou feliz, no porque, caso. Poxa, a gente fica progressão da pessoa, né? Porque a ideia é essa, né? Que a saúde repercute em outras coisas. É pra isso, né? A doutora né? estava falando da terapêutica do skincare. Desde o skincare, você mostrar que você se cuida, para quem está te observando, é um zelo com você. Então você vai... Você não cuida de você, como é que você vai cuidar da empresa dos outros, né? Exatamente. Você vai ser contratado para trabalhar aqui. O cara vê que você é uma pessoa que não está se importando tanto com você, automaticamente ele pensa que você não vai se importar tanto. E é isso que eu ia entrar, né? Falando da beleza e qualidade de vida e repercussão na vida, né? Como é que eu queria que vocês terminassem falando um pouquinho disso, né? De que esse é o métier de vocês, né? Beleza, vamos falar assim... Assim, ó, vou te falar uma coisa, a obesidade é uma coisa que tá na nossa família, né? Então, assim, eu desde pequena penso, meu Deus, eu preciso me cuidar, né? E é o que você falou, a bala de prata todo mundo procura. É uma doença multifatorial, é super difícil de lidar, impacta. Mesmo para quem fala assim, olha, não, eu tenho uma autoestima excelente, impacta. Mesmo para quem fala, não, eu não ligo, eu tô super bem, impacta. E você ouvir isso que você ouviu, demonstra claramente que a gente não é só o que a gente acha da gente é o que a sociedade acha. É cruel, porque poderia ser só a gente, né? Seria muito melhor. Mas, na verdade, nós vivemos em sociedade. Então, assim, que bom que hoje a gente tem a condição e a capacidade de cuidar desse paciente com esse olhar e que hoje muito mais se fala de que isso é uma doença, não é um paciente que não quer fazer, pelo amor de Deus, não pode romantizar a doença. Exato, né? Cuidado então, assim, com isso. Tudo. É uma coisa que, assim, quando a gente tá bem, né? A gente que olha... que eu tava falando do Botox, você passa no espelho e se acha mais bonito, poxa, isso muda o seu dia. Isso muda a forma com que você se porta na frente das outras pessoas. Exato. Você não precisa ter um padrão. Eu não tô dizendo de padrão. Mas eu acho que a gente se sentir bem... sua beleza. Exato. A gente conseguir caminhar, a gente conseguir agachar, conseguir amarrar o sapato. Então, assim, é muito impactante isso mesmo. E eu acho que é saúde, né? Eu acho que quando a gente decidiu ser médico, a gente decidiu cuidar. E isso é muito gostoso, assim, de verdade. Eu fico emocionada de ouvir por conta da nossa história familiar e tudo mais. Então é muito bacana, muito bom. Parabéns. Obrigado pra nós. Parabéns. Gente, obrigado por vocês terem aceito e deixado aqui o dia de consultório de vocês para vir aqui. Pô, foi proveitoso pra caramba.
Espero que tenha sido bom para vocês, como foi para mim. Obrigado. Espero que tenham outros com vocês aqui, porque o papo foi muito legal e eu sei que vocês têm muito mais para trazer aqui em próximo. Conversar a gente gosta. Adora conversar. Como eu disse, arroz de festa. Só chamar que a gente vem. Gente, brigadão, sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, essencial, para viu? nós, Parabéns. para nós. Gente, brigadão, até a próxima. Obrigado por terem assistido. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Vai, vai. Tchau, tchau.